Quem tem perguntas aí, coloca para mim, por favor. Quem está acompanhando as aulas, conta aí para mim. Quem já assistiu aula 1, coloca para mim aula 1 lá do aquecimento, as aulas da noite. Então, muito bom dia para todas vocês. Para quem está chegando agora, essa é a nossa panelinha, nosso encontro diário, para começar o dia bem, falando de coisa boa, falando sobre como restaurar famílias, como fortalecer sua relação. E hoje eu estou a serviço de vocês a partir dessa semana, como a gente está tendo aula de conteúdo à noite, as aulas temáticas, né? Nós vamos ter aula aí sobre diálogo, vai ter aula no aquecimento sobre como se tornar uma mulher mais segura e confiante, vamos ter aula sobre insegurança e ciúme, que mais? Que eu já falei, né? Sobre traição. Hoje nós vamos falar sobre erros, como restaurar erros. A Ká já assistiu aula 1, 2 e 3, a Grazi assistiu todas, a Rose também. Vocês estão muito aplicadas, gente. E tá sendo tremendo, né? Tremendo, as aulas estão maravilhosas. A Sara fez uma pergunta: quando o drama com o pai é a esposa, como curar? Não entendi, Sara. Quando o drama com o pai é a esposa. Se puder, repete sua pergunta, por favor, para eu entender melhor. Como lidar com uma pessoa profundamente machucada? Tainá. Oi, Tainá, bom dia. Como lidar com uma pessoa profundamente machucada? Primeira coisa, nunca trate ela como uma vítima. Essa é a história de vida dela, né? Então, se ela vem de um sistema familiar onde muitas tragédias aconteceram, essa pessoa ela tem muito mais força do que nós. Imagina, por exemplo, uma criança cuja infância foi muito... deixa eu só colocar o tema aqui. Tema, perguntas e respostas. Eu acho que tem como fazer perguntas numa caixinha de perguntas aqui, não tem? Tema de hoje, perguntas e respostas. Aqui tem como fazer perguntas aqui, Se para você... Aqui, a pergunta da K apareceu aqui, por exemplo, há 2 minutos. Aqui é legal porque daí dá para eu compartilhar assim, certo? Então, vocês podem colocar para mim aqui, nessa caixinha de perguntas. Aparece aí para vocês um pontinho de interrogação e aí vocês colocam nessa caixinha de interrogação. Porque aí eu clico, puxo a pergunta e ela fica aqui, tá? Beleza? Bom, vamos lá então. Então, vou voltar aqui na pergunta da Sara. Como lidar com uma pessoa muito machucada? Então, eu peço para que vocês agora prestem bastante atenção, porque a aula é de meia hora, então não dá para responder muitas perguntas, a não ser que eu responda tudo muito rápido. Eu prefiro aprofundar, porque ao aprofundar, acabo respondendo muitas outras dúvidas também, tá? Então, foca, olha, essa é a pergunta. Aí amanhã, se você tiver uma pergunta muito importante, chega bem cedinho e já coloca a sua pergunta aqui, enquanto o Instagram vai entregando o convite, anunciando que a aula está começando, eu já vou respondendo você que deixou a primeira perguntinha, tá? E agora, vão colocando nessa caixinha para eu puxar, para que vocês saibam qual é a resposta, qual é a pergunta que eu estou respondendo, tá bom? O pessoal do Facebook também pode colocar perguntas que eu respondo. Eu vou mesclando entre vocês dois. Então, vamos lá. Como lidar com uma pessoa extremamente machucada? Todos nós temos nossas feridas, só que com certeza, gente, alguns destinos são mais pesados do que outros. Isso tá na teoria, tá? Alguns destinos são mais pesados do que outros destinos. Então, obviamente, que uma criança que foi abandonada, ela tem um destino mais pesado do que nós, que não fomos abandonados quando bebê, né? E o que acontece? Existe uma tendência de ter muita pena, muita dó das pessoas que passam por
grandes desafios na vida, né? É uma tendência de considerá-las pobres coitadas. Muitas pessoas olham, né, com um olhar de pena, com um olhar de dó. E isso faz com que a gente tire a dignidade dessa pessoa. Porque imagina duas crianças, uma que foi muito protegida, criada assim, sabe, com todas as suas vontades atendidas prontamente. E imagina agora uma criança que tem que vender, né, bala no sinaleiro, perdendo a sua infância, né? Ao invés de brincar, ela está preocupada em dar o troco certinho, ela está preocupada em vender. E essa criança, então, ela desenvolve uma força que aquela outra criança não desenvolve. Então você imagina, quando a gente coloca as duas crianças, quem emana mais força diante da vida? Quem tem mais condições de sobreviver? A gente tende a achar que é a primeira criança, porque ela foi muito preparada para a vida. Não, preparada para a vida foi aquela criança que muito cedo aprendeu a se virar. Aquilo gera nela uma resistência muito grande. Então não é qualquer tombo que vai fazer essa criança desistir. Então a força que vem da não perfeição da nossa infância. E a gente tem uma tendência, a gente não, tem que parar de falar a gente, porque eu já saí dessa, né? Vocês, talvez as pessoas, não sei, quem ainda tá nessa. Mas existe uma tendência de pensar que quanto mais perfeito os pais são, mais fortes a gente vai ser. Não. Claro, gente, que a gente trabalha para ser o melhor que a gente puder, para a gente não ficar bloqueando os nossos filhos, para a gente não ficar tirando deles a força, para a gente dar para eles o melhor da infância, óbvio, óbvio. Acontece que os nossos erros ajudam os nossos filhos a se prepararem também para a vida, porque se nós tivéssemos vindo de pais perfeitos, primeiro que isso é impossível, né? Não tem como. Isso é muito utópico. Mas vamos imaginar que existisse um casal muito perfeito, que nunca cometeu um erro nenhum. Essa criança ela não é preparada para o mundo real, porque lá fora, quando ela abrir a porta de casa e for conviver com outras pessoas, ela vai se deparar com pessoas que erram, com pessoas que não são perfeitas. Então a imperfeição dos nossos pais nos prepara para a vida real. Só que às vezes isso é exagerado, né? E aí é o caso da pergunta da Sara, como lidar com alguém extremamente machucado? E sim, tem pessoas que são extremamente machucadas. E algumas delas se colocam como vítimas na vida, outras não se colocam como vítimas. Elas realmente olham para o seu destino, percebem que foi um destino um pouco mais pesado e aproveitam a oportunidade para desenvolver a sua força, a sua resiliência, tá? No caso, então, né, se é um parceiro muito machucado, primeira coisa, não tenha dó. E também não vá para o outro extremo de ficar mexendo na ferida da pessoa, abrindo a ferida da pessoa. Então, se ela já foi abandonada, não fique fazendo ameaças de eu vou sair desse casamento, né? Que seria um jeito legal de machucar uma pessoa que já foi abandonada, é ficar fazendo ameaças de que irá abandoná-la. Então, nem um extremo, nem outro. Então, eu olho para o destino dessa pessoa e injeto força nesse destino dela, nessa pessoa, a partir do destino dela. Então, uma frase muito boa para a gente trabalhar, né, para a gente falar para o nosso marido, se é ele a pessoa machucada, tá, Sara? Estou considerando aqui que o assunto é relacionamento de casal, então eu estou imaginando que a pessoa machucada é o seu parceiro. Se for você, você faz isso em relação a você mesma, tá? Mas supondo que seja seu marido, uma frase muito, mas muito saudável, uma frase de cura, uma frase muito potente, olhar para o destino dele e falar para ele assim: eu olho para você e olho para o seu destino e vejo a força que emana do seu destino e da sua história. Eu, no seu lugar, eu não daria conta. Essa é uma frase de cura quando os nossos pais foram muito machucados e a gente estava exigindo muito deles. Então, de repente, a gente para e a gente olha profundamente para o nosso pai, para a nossa mãe, estejam eles vivos ou mortos, a gente sente a presença deles e a gente olha profundamente para eles e fala:
Uau! Eu honro a sua história e o seu destino. Eu no seu lugar, querida mamãe, querido papai, eu não daria conta. Quando a gente faz isso, eu até me arrepio. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo para o pai e para a mãe, tá tudo bem que vocês tenham suas dificuldades. Eu desisto nesse momento de exigir de vocês a perfeição. E quando a gente faz isso para o parceiro, tem o mesmo efeito. Olha que diferente, né? Você chegar para ele e dizer, eu olho com muito amor para o seu destino, da forma como ele foi. Da forma como ele foi, você é como é e tá tudo bem. Eu, no seu lugar, não daria conta. Quando a gente faz isso, é muito diferente, né? De você considerar a pessoa uma pobre coitada. Ai, eu tenho uma dó de você. Nossa, eu tenho uma dó de você ter sido colocada em adoção. E a pessoa pensa, gente, mas eu passei por tudo para chegar aqui parecendo um pobre coitado? Tá danado para mim, né? Tá ruim a coisa pro meu lado. Então, essa é uma frase de solução. E aí, Sara, essa é a primeira coisa, né? A postura, é o que eu tenho ensinado muito para vocês nas aulas da noite e eu vou continuar batendo nessa tecla. Continuem acompanhando as aulas da noite, porque isso é uma mudança de postura que a gente precisa ter para a gente curar esse nosso mundo. Se a gente não parar de ficar exigindo do outro uma perfeição, começando pelos pais, como vocês cobram seus pais? Como vocês estão com o coração fechado aos seus pais, que são as fontes da sua vida aqui na Terra, por conta de cobrança? Simplesmente porque ninguém ensinou para vocês como ter uma postura correta diante dos seus pais. E aí, por conta de vocês estarem com o coração fechado às suas fontes, você está seca, você está sem transbordo, porque só transborda quem se preenche. E só se preenche quem está aberto a tomar da fonte. Aqui na Terra é pai e mãe, não importa o que esse pai e essa mãe fizeram, quem eles são, os erros que eles cometeram. Sei lá por que cargas d'água, eu não tô nem aí, mas você foi a filha dele, filha dela, sei lá por qual razão. Sei lá que inteligência máxima é essa que coordena esses encontros aí entre pais e filhos, mas eu sei que você veio ali. Se você veio ali, você é fruto daquele lugar e precisa honrar. E quem não honra, não se preenche e não transborda. Ah, mas eu faço sucesso, eu tenho 500 mil seguidores no Instagram, eu tenho tantos clientes, eu tenho tantos não sei o quê. Mas é vazia. Na hora que a corda apertar, que a corda, sabe? Vai encontrar força de onde? Tá transbordando às custas de quê? Tá tirando leite e pedra, né? Não pode, gente, não precisa ser assim. Então, uma pessoa machucada, Sara, primeira coisa é postura, é o que eu tenho ensinado muito nas aulas da noite, postura, postura diante do outro. Antes de desistir do seu casamento, qualquer uma de vocês aí, olha diferente para esse homem. E não é para ter dó, senão vocês vão ficar passando a mão na cabeça do homem que está precisando de força. E força a gente injeta no outro quando a gente tem a postura correta. Eu falo para vocês muito sobre posicionamento e muitas de vocês querem uma fórmula mágica sobre posicionamento. Não existe. Posicionamento a gente vai aprendendo devagar. E tudo bem se até aqui você tem 20 anos de casado e nunca aprendeu a se posicionar diante do seu marido. Tá tudo bem. Para também de ficar com essa cobrança, esse chicote na sua mão, né, batendo nas suas costas. Tá tudo bem, ninguém te ensinou a se relacionar. Você está aprendendo agora, então vamos devagar. É devagar e sem pressa e sem demora, né? Não pode demorar muito também. Não pode esperar estar perfeita para poder se colocar na relação, se posicionar. Porque perfeita, até quando a gente morrer, a gente ainda não vai ter alcançado esse lugar. Tá? Então, primeira coisa para lidar com uma pessoa machucada é ter essa postura de olhar para ela não como uma vítima, mas como uma pessoa que tem muito mais condições e capacidades do que quem não passou por aquilo que a pessoa passou, tá? É a primeira coisa. Eu vou resumir, Sara. A gente concorda com o destino dessa pessoa, tá? Esse é o melhor ponto de partida
para lidar com quem foi muito machucado. Agora eu vou aqui pela pergunta da K, que está aqui embaixo. Eu não sei nada sobre a infância do meu marido, minha sogra nunca comenta. Ele é super fechado com os seus... Deixa eu ver aqui. Com os seus, deixa eu voltar aqui a perguntinha. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né, como é que eu vou fazer? Porque as minhas alunas, eu entrego, né, questionários com perguntas muito profundas e é muito comum. Acho que 90% das alunas chegam a essa conclusão quando dentro do curso elas recebem o questionário para investigação, né, da infância do marido, da vida como um todo. E acho que 90% das alunas chegam nessa conclusão. Eu não sabia nada sobre o meu marido. Algumas vão ter condições de buscar, né? Algumas vão ter abertura do marido ou da sogra ou de uma tia e outras não. A questão é, se você tem de forma muito respeitosa, você pode buscar essas informações. A questão é, precisa tomar muito cuidado com a curiosidade. Curiosidade pune, tá? Todo mundo que é curioso sofre as consequências. Por isso que quando as crianças de vocês forem curiosas, não permita terapeuta curioso. Como é que eu vou saber se ele está perguntando porque ele precisa me ajudar ou se é pura curiosidade? Ai, gente, me poupe. A gente sabe muito bem quando alguém está fazendo aquela perguntinha, né? Por exemplo, você está lá na sua sessão e de repente o terapeuta fala assim, aí você está falando da sua vida profissional e a pessoa fala assim, mas quanto que nessa profissão paga-se? Qual é o salário pago a essa profissão? Se isso não tem a ver com o contexto, significa que é uma pergunta de curiosidade. E quando a gente fica abrindo a nossa vida para curiosos, a gente perde força e o outro paga um preço alto, tá? Então não sejam curiosas. Então, se for perguntar alguma coisa para uma sogra, para uma tia do seu marido, para o seu próprio marido, que seja com objetivo nobre, tem que ter nobreza na pergunta. Se não tiver nobreza na pergunta, só está agindo por curiosidade, vai tirar força da pessoa e vai sofrer consequências. As crianças, por exemplo, cujos pais foram para a guerra, se essas crianças perguntam para os seus pais quantas pessoas o papai matou na guerra, é uma pergunta de curiosidade, porque não é dar conta da criança se o pai matou, se não matou. Quando ela entra nessa intimidade, né, ela é punida. Aí o papai fala, 20, matei 20, pronto, acabou. A criança morre ali porque, nossa, meu pai é um assassino, matou 20 pessoas. Então, não hajam por curiosidade, tá? Isso não tem força, tira a força da outra pessoa e te pune. E é bem feito, tem que punir mesmo, né? Para aprender a não ser curioso. Então, o essencial você vai descobrir. O essencial, né? É óbvio que o básico a gente consegue saber. Por quê? Porque o marido sabe se ele foi criado com o pai ou se não foi. Pronto. Isso é básico. Conviveu com o pai biológico ou não conviveu? Ah, não sei. Ué, óbvio que sabe. Não tem lógica não saber uma coisa dessa. Pode não querer falar, mas que sabe, sabe. Aliás, né, não é tão... Existem raríssimas exceções onde a criança foi criada com um homem achando que ele era o pai biológico e depois descobriu que não era, né? Ok, nesses casos, mas a imensa maioria dos maridos sabem se o papai foi embora, se o papai faleceu, né? Então essas informações básicas a gente tem. E se não tiver, vamos considerar um cenário, né, exagerado, onde não se sabe nada, trabalha com o que tem. O que seu marido apresenta? Seu marido apresenta uma insegurança? Então vamos procurar saber de onde vem essa insegurança. O máximo de informações verdadeiras que tiver, ok, ótimo. Marido não gosta de falar desses assuntos. Gente, se não gosta de falar, por favor, não fique insistindo. Existem outras formas de você obter essas informações e se não conseguir obter, tudo certo. Parem, não fiquem vidradas, sabe? Incomodando para obter essas informações. Trabalha com o que tiver. O mínimo a gente sempre tem. Tenho certeza, posso garantir isso para você.
tá? Marido fechado é a coisa mais comum. Estranho é quando eles são abertos demais. Estranho é quando o marido fala pelos cotovelos, tá? Isso é que é o diferente. O normal é marido não saber muito, marido não falar muito sobre a sua infância, e tá tudo bem, não fiquem sofrendo por isso. O essencial vocês vão conseguir saber. Quando é aluna, né? Porque, gente, infelizmente tem algumas coisas que nunca vou poder fazer no ao vivo, porque foge porque é antiético, né? Resumindo, é isso. Então, tem coisas que, como profissional, eu jamais vou poder fazer aqui ao vivo, e com as alunas a gente pode trabalhar mais a fundo. Uma delas é essa investigação a respeito do seu sistema familiar e também do sistema familiar do marido, tá bom? Fernanda, me fala em box o valor do curso para eu me programar. Sobre o curso a gente vai falar mais à frente, tá? Nós temos 3 etapas, vou falar aqui para vocês rapidinho. Nós temos o aquecimento para a imersão, depois nós temos um degrau mais acima, que é a imersão, salvo o seu casamento, e depois quem puder, quem quiser se tornar minha aluna, para que eu possa mentorar mais de perto, né? Porque aqui são 76 mil seguidoras, é óbvio que eu não consigo, ir a fundo. Então, o curso nada mais é do que criar um ambiente restrito, com muito menos pessoas, para eu poder dar a mentoria, tá bom? Aí lá a gente tem aulas onde vocês podem me acessar, e tem o suporte também, onde vocês podem fazer perguntas para mim, e que eu vou respondendo ao longo do tempo do curso, que vocês têm acesso às aulas, e tem muita aula gravada, então vocês têm muito conteúdo e têm acesso a dinâmicas e exercícios que não podem ser compartilhados e feitos ao vivo, porque simplesmente são muito profundos e eu preciso de um ambiente controlado, tá? E, enfim, na hora certa eu falo sobre o curso. Tô falando isso porque a Fernanda Lindenberg perguntou. Então, lá, quando a gente estiver na imersão, eu falo para vocês sobre o curso. Sou nova por aqui, bem-vinda, Fabiane. Assisti às 3 aulas. Durante quanto tempo precisamos fazer os exercícios? É uma vez só, bem feita. Se necessário repetir lá na frente, ok, tá? Mas é uma vez bem feita, porque são exercícios de mudança de postura. Então, por exemplo, como essa aqui que eu falei do destino, né? Como é que a gente faz? A gente faz uma vez só. Eu olho para o destino, do meu marido e vejo, né, essa força que emana, e falo essa frase, né? Mas não é falar por falar, viu, gente? Se não tá vindo do coração, não faz efeito nenhum. Nenhum. É preciso ter a postura. A frase, quando eu falo para falar, não é nem falar verbalmente, é na intenção, é falar com o coração, tá? Então, é mais ou menos assim. É uma postura de vida. Postura de vida, a partir do momento que você tomou, você sustenta. Então, seria, eu olho para o seu destino, eu vejo a força que emana do seu destino, e se fosse eu no seu lugar, eu não daria conta. Quando eu faço isso, eu faço de todo o coração, e eu faço uma vez só. Se um dia, nossa, vontade de novo fazer aquele exercício, né? Ok, beleza, tá? Mas são exercícios que a gente faz bem feitos uma vez só. Não precisa ficar repetindo. Se precisar, vocês vão saber e tudo bem repetir. Marisa, por que o marido não larga a amante? Nós vamos falar sobre traição, né? Ele não larga a amante porque você não se posiciona. Ele não precisa largar. Você está aceitando e você não sabe se posicionar. A partir do momento que aprende a posicionar, de duas uma, ou ele, e aí tem que ser corajosa. E por isso que eu falo para vocês, tem que ter conhecimento para poder se posicionar da forma correta, porque se vier um resultado X, Y ou Z, se você agiu de forma errada, aquele resultado que vier, você vai ficar insegura. Por exemplo, não sabe se posicionar, chega lá nervosa,
ou assistir uma aula, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, e chega lá, batendo a mão na mesa e, ó, a partir de hoje, ou você se separa dela, ou então acabou, não sei o que, não. Aí ele faz as malas e vai embora. Aí no outro dia vem o arrependimento. Aí você sente que não se posicionou da forma correta. Se não se posicionou da forma correta e ele foi embora, sabe o que essa mulher vai fazer? Ela vai atrás. No que ela vai atrás, o homem já fica todo confuso. Peraí, eu tenho uma amante, quer dizer, eu cometi um erro grave com ela me bota pra fora, agora ela me chama de volta, aí o homem todo confuso começa a reencontrar a esposa toda confusa, porque ela pensa, ele tem um amante, eu botei ele pra fora, agora eu pedi ele de volta. Junta a confusão dele com a confusão dela, vira uma bagunça que ninguém consegue ajudar. As crianças sofrem horrores. A mamãe falou que o papai tem outra esposa, porque aí, né, vocês na hora da raiva, vocês é língua solta, solta tudo, põe as crianças a par de tudo, fica expondo a relação de vocês para quem não tem nada a ver com isso, porque filho não tem nada a ver com a sua relação de casal, mas vocês metem as crianças para participar ou como juiz, ou como advogado de defesa, advogado de acusação, uma tristeza, um pecado danado. Aí a criança fica lá, uai, mas a mamãe falou que o papai tinha um amante, botou ele pra fora, agora tá chamando ele de volta. Aí a criança já se torna uma criança confusa. Sabe o que acontece? Lá na frente, essa criança confusa abre a sua caixa de lembranças, aí a hora que estiver se relacionando, o que tem de recordação? Aquela confusão danada, aquela bagunça danada. Aí lá vai ser uma criança, um adulto, né, na verdade, confusa na hora de se relacionar. Vocês acham que vocês têm certas confusões aí vindas de onde? Das confusões dos pais. Que também, gente, não vamos crucificá-los, também não sentaram a bunda num banco de escola para aprender sobre relacionamento de casal. Então, o mais natural é que também viesse com as suas confusões, metendo os pés pelas mãos, e quem estava lá assistindo foi guardando, né? Então, relacionamento de casal é isso. Ah, então esposa é isso. Ah, então marido é isso. E aí vai guardando e depois replica, achando que vai dar certo. Não vai dar certo. Então, o que acontece? Se ele não larga a amante e tá com você, esse homem tá confuso. E se ele tá confuso, se não tiver nessa história aí alguém que tenha clareza sobre as coisas, vão ficar dois confusos se machucando. Aí vocês vão terminar por exaustão. Vocês vão por exaustão. As decisões de vocês vão ser tomadas por exaustão. Gente, é a pior companhia na vida de um adulto é o cansaço. Quando eu tô cansada, não dá vontade de nem abrir celular. Nem abrir. Sabe que a vontade de pegar o celular e falar, olha, sem querer ele caiu no vaso e eu dei descarga. Sabe quando tá cansado, você fica, gente, olha, sem querer joguei os meninos fora, junto com a água da banheira. Uma vez uma professora minha falou isso, eu ri tanto, porque eu fiquei imaginando a cena da mãe, eu não era mãe, né? Então eu fiquei imaginando longe, assim, o que era o cansaço de uma mãe que chega ao ponto de jogar a água da banheira fora e jogar as crianças junto. Eu ri, eu fiquei rindo, ela mudou de piada e eu ainda tava rindo. Acho que eu pensei na minha mãe, né, com 5... Deve ter passado, né, mãe? Altas vontades de jogar tudo fora. Só que assim, 2 segundos. Ops, passou. Ela vai falar que não, óbvio. A gente fala que não, mas vamos falar bem a verdade. Tem hora, gente, jogar fora, óbvio que não, né? Estamos brincando. Mas tem hora que dá vontade de passar umas férias com a avó. Não dá. Dá. Aí passa a vontade. E se você manda pra avó, você fica com saudade e quer ir lá buscar. Isso é mãe, né? Mãe tudo louca. Então, o que acontece? O cansaço é uma péssima conselheira, é um péssimo conselheiro, é um péssimo companheiro. Por quê? Porque no cansaço você não tem clareza das coisas, a sua postura é inadequada. No cansaço você fala coisa inadequada para sua criança, você educa de uma forma errada, você pune de uma forma errada ou você deixa passar, né? Você é muito permissivo. Então, cansaço é a pior coisa. E infelizmente vocês até aqui deixaram muitas coisas pendentes, não foi resolvendo. Por quê? Porque não sabia resolver. Se não sabia resolver, o melhor foi pôr na poeira embaixo do tapete. E aí, de repente, você se percebe muito cansada. Marisa, eu tô lutando pelo meu casamento tem 15 anos, eu sei.
só que da forma errada, te cansou, não gerou resultado, e agora a vontade que dá é de fazer o quê? Fazer as malas dele e mandar ele embora. Então, Andresa, o que acontece? Se não houver um posicionamento da sua parte, vão ser dois adultos confusos que vão chegar às suas decisões daqui a pouco por cansaço. Ou ele larga a amante porque ele não está conseguindo essa história de ficar nessa bagunça toda com a vida afetiva, ou ele larga você e os filhos, ou você larga ele por cansaço, porque não aguenta mais falar, não aguenta mais não sei o quê. E não dá, porque qualquer uma dessas decisões que forem, ou você aceita essa história, sabe? Porque já cansou de falar que não aceita, ou cansou de ajudar de outra forma. Vou deixar isso do jeito que tá. Tô cansada demais para pensar em uma solução. E aí o tempo vai passando e as chances vão diminuindo, as chances de restaurar. Então o que você precisa? Primeiro, entender de onde vem esse seu movimento de ser tolerante com esse posicionamento dele. Será que no seu sistema familiar, mulheres eram muito tolerantes e você está fazendo igual? Só que elas, às vezes, precisavam ser tolerantes porque elas não tinham para onde ir com 10 meninos, não trabalhava. E às vezes você é independente, às vezes você não tem com ele 10 filhos. Então, por que você está sendo excessivamente permissiva com essa situação? Que medo é esse que você tem? Primeira coisa, você tem que olhar para o seu medo. Porque senão você banca a corajosa, né? Vou pedir o divórcio porque não sei o quê. Aí depois de amanhã você arrepende e volta. É muito mais complicado. Muito mais complicado. Então, peraí, diante da traição, vou fazer uma aula especial essa semana. Aliás, a aula de hoje vocês precisam assistir. Não é sobre traição, porque eu preciso preparar vocês com alguns conhecimentos para a gente chegar na aula sobre traição. Mas na aula de traição vocês vão entender que nem toda traição é por falta de caráter. Tem homem que trai porque foi educado assim. Viu o pai fazendo assim, viu os tios fazendo assim e acha que isso é ser homem. E acha que homem é assim. A mulher não está aberta à relação sexual, ele busca fora. Tem homem que foi educado para não passar vontade. Tem. Não foi o caso do meu marido. Então, o que é que tem por trás? O que esse homem está indo buscar quando ele busca uma traição? E não estou defendendo não, porque na aula de traição vocês vão ver que quem comete esse erro, seja o homem, seja a mulher, tem a punição. Tem que ter, né, gente? É um erro grave atentando contra a família. É isso. A última aqui, que também vai ser falado sobre... Deixa eu ver há quanto tempo tem essa perguntinha. Não, essa aqui chegou agora. Deixa eu pegar uma mais do início da aula. Vou responder mais uma aqui. Olha, quem colocou muitas perguntas, não dá. Por exemplo, a Eduarda colocou várias caixinhas. Mas essa aqui que você fez, Eduarda, é a mesma que a Andresa fez. Eu não conheço os traumas do meu marido, não sei como ajudá-lo. É o que eu falei. Até onde eu posso ajudar vocês aqui no ao vivo, eu ajudo, tá? Infelizmente, o questionário que eu compartilho com as minhas alunas não dá para eu abrir aqui para vocês, que é um questionário, acho que com mais de 40 perguntas sobre a vida, a infância, né? Para justamente conduzir vocês para esse máximo de informações de forma respeitosa, né? Infelizmente, eu não posso abrir esse questionário aqui, não faria o menor sentido. Mas, assim, para quem não puder, né, se tornar aluna, um jeito de fazer é buscar alguém da família que seja confiável. E eu aviso isso para as minhas alunas, não fique buscando informação sobre a vida do seu marido com qualquer pessoa. Às vezes, nem mesmo a sogra é uma boa conselheira. Por quê? Porque, às vezes, ela vai falar do lugar dela. Às vezes, ela vai falar do ponto de vista dela e vai te dar informações enviesadas, tá? Então, até para a gente buscar informações sobre a infância, o destino, né? O destino não, a história de vida do nosso marido, até para fazer isso a gente tem que fazer na postura, tá bom?
Mas vocês sabem fazer, gente. Confio em vocês. Vocês sabem tirar aí do marido de vocês algumas informações. E às vezes não vai ser assim, chegando e perguntando diretamente. O que aconteceu? Como é que você... qual foi o seu maior trauma de infância? Às vezes não vai ser assim diretamente, mas indiretamente vocês vão conseguindo. Às vezes dando um exemplo, às vezes começando a falar de vocês. Nossa, eu sinto que o fato de eu não ter podido curtir meu pai, né? Eu fiquei meio carente. Não. Você tem essa impressão? Você tem essa sensação em relação ao seu pai, à sua mãe, alguma coisa assim, tá? Bom, deixa eu ver aqui mais uma, mas já deu a hora também, né? A Jaci Padilha. Meu marido foi embora, mas ainda existe amor. Só não sei como fazer para reconquistar. Me ajuda. Não é reconquistar, tá? É restaurar. Porque se você for para essa coisa da conquista, é muito pequeno, é muito superficial. Né? Fazer a dança da cadeira, por exemplo, conquista os homens, que é uma beleza. Mas não é forte o suficiente. Assista a primeira aula, onde eu falei sobre amor à primeira vista e amor à segunda vista. Primeira coisa, tá? Por quê? Porque lá você vai entender que muitas vezes, exatamente, aliás, lá vai ser explicado isso aí que você está sentindo, que o outro vai embora, mas que ainda existe amor. Por quê? A imensa maioria dos casais que está em crise hoje, ou que rompe ainda tendo amor. E aí vocês vão entender por quê, né, que o amor não é forte o suficiente para manter a relação de casal por longa data. Por quê? Porque aquele amor romântico, ele realmente é da essência dele ser frágilzinho. Ele é frágil. O amor o que permite um casal ficar juntos é um negócio chamado equilíbrio. Assistam a aula de hoje. A partir da aula de hoje, se colocar na sua frente assim, ó, o que você quer, amor ou equilíbrio para a sua relação? Você vai preferir equilíbrio, porque no equilíbrio o amor floresce, o amor se multiplica. E quando não tem equilíbrio dentro da relação de casal, vocês vão entender melhor o que é esse tal desse equilíbrio. Se não tem equilíbrio, o amor vai embora, ele não suporta, tá? Então, para restaurar, no seu caso, não é reconquistar. Para restaurar esse casamento, você precisa já entender o que tem por trás. Por que foi embora? Foi embora por quê? Porque estava desequilibrado? Por exemplo, eu vou ensinar para vocês por que marido que recebe muito vai embora. Então, a esposa que faz demais pelo marido, faz, não pede nada em troca, só faz, não permite que ele faça nada, né? Dá demais. Muitos homens vão embora e a mulher ela chega cismada. Mas como assim? Eu sou a melhor esposa do mundo. De onde você tirar essa ideia que você é a melhor esposa do mundo? Maris, eu faço isso, eu faço aquilo outro, faço aquilo outro. Falei, mas quem falou que isso é a melhor esposa do mundo? A melhor esposa do mundo, ela não faz tudo. A melhor esposa do mundo, ela faz o que é preciso fazer na quantidade certa que o marido consegue receber. Se ele não está conseguindo receber muito, ela dá um passinho para trás e ela faz um pouquinho menos. Porque fazer demais para o outro, quando ele não está conseguindo retribuir, fica descompensada a balança, ele fica se sentindo um mendigo dentro da relação. E desde quando o homem quer se sentir mendigo? Gente, quem assistiu a aula de ontem viu. O homem quer se sentir potente. E nós, mulheres, queremos um homem potente. Quando a gente está dando desenfreadamente, sem respeitar o que aquele homem está conseguindo no momento reter, a gente então está se colocando como alguém que está transbordando, mas transbordando onde não tem espaço. Aí aquele outro vê nosso movimento e fala, ela é boa demais para mim, acho que eu vou embora. Tá chato, porque, gente, é muito pesado, é muito chato conviver com quem não abre espaço para receber. Então, se você tá dando tanto, às vezes o marido faz uma coisa pequena, você nem percebe. Por quê? Porque você dá 1 tonelada, ele te dá 100 gramas, fica muito desequilibrado. As 100 gramas que ele dá é o máximo que ele consegue. Mas perto do tanto que você dá,
parece migalha. Aí o homem, quando ele percebe que ele está dando migalha para a mulher, sabe o que geralmente eles fazem? Eles vão buscar um lugar, uma pessoa, uma situação, onde essas 100 gramas que ele dá, nossa, essas 100 gramas que ele dá, parece o mundo todo. Aí ele ajuda o irmão dele, e o irmão dele, nossa, porque meu irmão é brother demais, não sei o quê. Aí ele ajuda a irmã, nossa, porque meu irmão é não sei o quê. Aí ele vai preferir ajudar onde? Dentro do relacionamento, onde ele dá os 100 gramas lá, que é o que ele tem, e parece que ele não está dando nada. Ou onde ele dá e o pouquinho que ele dá, a pessoa faz uma festa, né? Porque lá onde ele compartilha o pouco que ele tem, se a pessoa que recebe fica satisfeita, ele sente que lá ele é mais potente, ele sente que lá ele é mais forte. Olha só que coisa complexa. Mas agora vocês já sabem. Então, na aula sobre equilíbrio, eu vou entrar nesse ponto, tá? Bom, eu vou encerrar. Eu sei que chegaram muitas perguntas. Live de perguntas e respostas é assim mesmo. Mas, para não deixar ninguém frustrada, a panelinha é meia hora. Então, realmente são as primeiras perguntas que chegam que eu consigo responder, tá? Funciona assim há quase um ano. Há um ano, né? A panelinha eu comecei quando começou a pandemia. E desde lá a gente vem fazendo assim e é o melhor. Eu acho que é o mais justo. Então, realmente, as perguntas que vão chegando ali depois de 10 minutos de aula, realmente já não dá para responder, porque eu não vou pela melhor pergunta. Eu vou por quem acordou cedo, veio, colocou ali rapidinho a sua pergunta, tá bom? A não ser que sejam perguntas que já tenham sido respondidas na aula anterior, aí essas eu realmente peço para a pessoa assistir a aula à noite. Mas se forem perguntas que não foram feitas, né, não foram respondidas na aula, eu aproveito para fazer aprofundamento. Então, eu sou muito grata a todas vocês pela presença. Não faria o menor sentido eu acordar cedo e vir aqui dar aula para ninguém. Nossa, eu esqueci de responder no Facebook. Não dá tempo, meu Deus. Deixa eu ver se tem pergunta. Quem é aluna, por favor, coloque pergunta lá na Hotmart, tá? Porque lá eu consigo aprofundar mais. Lá eu vou responder para vocês usando termos que aqui no ao vivo eu não posso usar, porque senão vai fazer uma confusão na cabeça de quem está assistindo e não é aluna, tá? Então, alunas, por favor, lá na Hotmart. E aula ao vivo, né? Sábado agora, por exemplo, teve 2 horas de aula. Então, participar do que é fechado para alunas, porque eu consigo ir mais a fundo com vocês. A minha sogra disse que meu marido sempre foi fechado e ele também via as traições do pai com a mãe dele. E hoje ele age igual. Como lidar? Está frio e não quer conversar. É o mesmo caso a Geórgia está perguntando. Bom dia, Geórgia. É o mesmo caso que eu falei com a seguidora aqui no Instagram a respeito do posicionamento, tá? Faz o seguinte, assiste a aula sobre traição, porque eu vou falar sobre essa repetição, tá? O homem que repete, por quê? Porque muitas traições, tanto por parte da mulher quanto do homem, acontecem por essa questão da lealdade parental. Ou seja, se a pessoa viu isso em casa, ela tende a repetir, tá? Então assiste a aula que eu vou fazer, que vai ser respondido isso, tá bom? Meus amores, um beijo pra vocês. Que legal, Cris. Azul transmite calma, fundamentos da colorimetria. Eu adoro esses conhecimentos, acho bem legal. Gente, então, seguinte, obrigada pela companhia, obrigada a todas vocês que colocaram suas dúvidas aqui. Eu fico muito feliz quando o conhecimento, né, compartilhado aqui ajuda a abrir a sua mente, mostra um pequeno passo a ser dado. Que mais? Eu fico muito feliz quando vocês me falam que estão reconhecendo também onde vocês erraram, porque sim, gente, nós mulheres também erramos e é importante essa postura de humildade, de reconhecer, para a gente poder se melhorar também e evoluir, né, dentro do casamento. E fico muito feliz quando vocês compartilham. Eu vou deixar essa aula salva, então, por favor, daqui uns 5 minutinhos ela já fica disponível. Quem puder,
vai lá, comenta, né? Deixa o seu comentário para que outras mulheres que estão chegando possam ver que é um conteúdo legal para elas poderem assistir. A Cleo disse, sua fala agora fez eu descobrir o segredo da derrota do meu casamento. Meu marido sempre arrumava uma mulher desamparada para ajudar. Olha que eu até arrepio. Por quê? Porque esse é um grande movimento. Quando dentro de casa o homem não se sente, pode reparar que a maioria das amantes são muito inferiores às esposas. Muito inferiores às esposas. E aí não é coincidência isso, é justamente por quê? Porque lá, geralmente, eles dão migalhas e elas são mulheres também que vêm de uma escassez, aí aquela migalha que ela recebe, parece que ela tá ganhando o mundo, só de aceitar um homem casado, né, gente? Você pensa, um homem indisponível, só de uma mulher aceitar isso, você já pensa o tanto que ela vive na escassez, tanto que ela vive na escassez. E aí o homem dá o pouco que tem. Cleo, você matou a charada. É exatamente isso. Então, que bom que você já entendeu algo aí, né? Pra fazer mais sentido. Porque é muito ruim a gente seguir a vida sem entender, né? Ah, eu sou uma esposa tão boa, por que ele vai embora? Isso machuca muito. Então, as aulas aqui, elas têm também esse fundamento, né? De ir clareando pouco a pouco para vocês e trazendo aí fechando, né? Acho que vai fechando os insights, fechando as gestalts que a gente fala na psicologia. Aquelas coisas que estavam em aberto, de repente começam a fazer sentido e isso é muito bom para nossa saúde emocional, né? Porque a gente para de sentir que é uma louca. Beleza, gente? Ó, hoje à noite tem aula muito especial. Por favor, compartilhe. Vou colocar nos stories mais tarde, né? O título da aula. Dá um print, coloca nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nos seus status do WhatsApp, compartilha nos seus stories, porque é um favor que você vai estar fazendo, né? Você vai estar transbordando na vida de outras mulheres que estão passando por dificuldade no relacionamento de casal e não sabe, nesse mar de profissionais na internet, quem seguir, né? Não sabe em quem confiar. Então, se você confia no meu trabalho, se você está sendo ajudada, transborde na vida de outras mulheres e chame para a aula de hoje sobre erros, falta de equilíbrio e cansaço, tá bom? Vai ser uma aula tremenda que vai ajudar muito vocês, em especial quem tem problema com traição, esses erros graves, precisa dessa aula introdutória, porque ainda essa semana nós vamos fazer uma especial sobre traição, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, obrigada pela companhia. Tô indo salvar a aula, aí vocês depois vão lá comentar, tá? Beijo e até às 8 da noite.